Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação em um jogo aberto, reagindo aí ao Flamengo que está perto aí de contratar Thiago Almada. Vamos ver a reação de Renata Fã aí, junto aí com Cicinho, Edu Nascendo e Ronaldão, falando tudo sobre esse reforço que pode pintar a qualquer momento. Então, sem mais enrolações, fica um dia que tá muito legal. Do Flamengo, o Flamengo está querendo contratar jogadores e jogadores de qualidade. Thiago Almada está no radar, um atleta que é cobiçadíssimo pelo River Plate, mas que já tem uma proposta na mesa do Mengão. E Lucas Paquetá voltou a falar também, Paquetá, que passou por uma lesão, outra lesão. Quando o momento não é bom, até a sorte deixa de ajudar. Nos últimos 2 jogos, foram 2 tropeços, empates contra São Paulo e Internacional. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo viu a distância para o líder Palmeiras aumentar para 8 pontos. Mas nada de jogar a toalha. A gente ainda está na vice-liderança, tem um jogo a menos, a gente tem chances de buscar esse título e tem uma decisão para enfrentar na Libertadores. Apesar dos últimos 2 jogos, a gente ainda tem um ano para terminar muito bem feito, fazendo o nosso melhor e dando alegria ao torcedor. O Flamengo vai contar com retornos importantes para reencontrar o bom futebol e o caminho das vitórias, depois de sofrer com muitas lesões. Agora, o departamento médico está quase vazio. Apenas Luiz Araújo deve seguir como desfalque para a partida contra o Vitória, no próximo domingo, no Maracanã. A comissão técnica trabalha para tê-lo à disposição diante do Cruzeiro, na semana que vem, pela Libertadores. A tendência é que Plata, em fase final de recuperação de uma tendinite no joelho, volte no fim de semana. Léo Pereira e Lucas Paquetá estão completamente liberados. O meia, aliás, não entra em campo há pouco mais de um mês, desde que sofreu uma lesão muscular na coxa, na partida de oitavas de final da Copa do Mundo contra o Japão. Tive o apoio da minha família ali, procurei trabalhar o máximo que eu pude. Como muitos sabem, abri mão das minhas pequenas férias, mas isso não é nenhum sacrifício, é pensando na minha carreira, no bem do Flamengo. Então, estou feliz de estar de volta, treinando e ansioso para estar no campo. Enquanto isso, a diretoria segue no mercado em busca de reforços. O diretor de futebol, José Boto, esteve na Argentina no último fim de semana para tentar fechar a contratação de Thiago Almada. Mas o meia, que pertence ao Atlético de Madrid, prefere atuar no River Plate, enquanto a equipe espanhola dá prioridade a uma negociação com o Flamengo. Nos próximos dias, a novela Almada deve chegar ao capítulo final. As pessoas falam muita porcaria, falam muita coisa que muitas vezes não sabem. Pode vir o Almada, pode vir outro, pode não vir ninguém, mas se vier, de certeza que o Flamengo não vai quebrar. E dizer que o Almada nunca nos disse que não queria jogar no Flamengo. Agora, também nós dizemos ao Almada e ao seu staff que não entramos em leilões, está bem? Comer lagosta ao preço de sardinha não existe. E comer sardinha a pensar que está a comer lagosta também não, tá? É que o que ele quer dizer é que o River Plate quer o Almada quer o River Plate, mas o River não tem dinheiro. Então o Flamengo tem o dinheiro e quer o jogador que já defendeu o Botafogo, não sei se está muito afim de defender um rival, se ainda tem essa conexão emocional, mas fato é que é uma negociação que depende agora do jogador aceitar ou não, Cicinho. Dinheiro tem, time tem. Agora o Almada ele tem que optar pelo melhor para ele, né? Assim, a história que ele escreveu no Botafogo é uma história muito bacana, mas ele tem uma grande oportunidade também de escrever a história dele no Flamengo, porque vai estar com grandes jogadores. Então, assim, o meu pensamento hoje, ele cairia como uma luva nesse time do Flamengo, assim, e ajudaria muito esse time. É verdade, jogador de qualidade. O Flamengo, o Boto foi lá para a Argentina para falar assim para o pessoal da turma lá, do staff do Almada: olha, a gente não vai ficar entrando em leilão, a nossa oferta é essa aqui, se você quiser vem, estamos aqui aguardando e tudo certo. Não voltou com a negociação fechada, está em disputa com o River Plate. E o Flamengo está incomodado com essa história, com essa possibilidade de leilão. E aí tem uma reportagem falando por que o Almada prioriza o River Plate nessa má fase em vez de ir para o Flamengo. Entre essa informação trazida pelo Mauro César ontem à noite no UOL foi de que o Flamengo ficou incomodado com essa história de leilão. E o Flamengo está... O jogador mostrou interesse em jogar para o Flamengo e o Flamengo está em conversas com o Atlético de Madrid,
mas o pai, o empresário do Almada, deram sinais de que seria preciso subir os valores, o que deixaria a negociação mais cara. E de acordo com a imprensa argentina, o Almada está inclinado a escolher jogar em seu país, caso não vá para a Europa. Vamos colocar na tela aí o que disse o Boto, que foi para a Argentina pessoalmente, sobre esse assunto. Ele disse o seguinte, o Boto: fui claro para eles que nós não entraremos em leilões. Ou seja, aquilo que nós havíamos combinado é aquilo que vai ser se ele quiser vir para o Flamengo. Essa é a frase do Boto. Ô Rodrigo, o Flamengo parecia bem perto, né, da contratação, aí teve uma reviravolta, o River Plate entrou com mais força, também está numa situação muito difícil o River Plate, não ganha alguns jogos, precisa dar uma resposta para a torcida. É um clube mais ou menos como se na Argentina tivesse um Flamengo e Palmeiras ao mesmo tempo, que é o River. Ele ganha muito mais do que os outros e tal, mas dentro de campo não está sendo refletido isso. E agora tem essa história. E o Boto está aí para tentar fechar essa negociação. Ele também está bastante pressionado. O Boca também ganha bastante dinheiro lá, né? O River é mais forte financeiramente, mas a receita do Boca não é baixa, não, Tironi. Então tem essa polarização também, de uma certa forma. Mas assim, o que o Flamengo colocou, a gente já tinha publicado de tarde ontem, era que não ia fazer loucura e que tinha um orçamento para ser cumprido, foi colocado um dinheiro disponível, foi feito um acerto prévio e que a intenção era não passar disso. Se o BAP aprovasse, você poderia mudar, mas o Boto deixa claro agora, né, que ele, após ir argentino, que ele não vai aumentar esses valores. E o que o staff do Almada fez foi, depois de deixar mais ou menos alinhado com o Flamengo, ir lá voltar no River, ou o River foi nele, para ver se conseguia uma questão financeira. O jogador está com vontade, não sei o quê. Se ele tivesse só com vontade, eu quero voltar para a Argentina. Claro que o jogador argentino vai priorizar talvez a Argentina, mas assim, se ele quisesse, ele não ficava voltando no Flamengo. Não, quero ir para ele virar para o Flamengo e falar assim, não, obrigado pela proposta, vou ficar aqui no meu país e tal. Não, né? Aí ele volta para o Flamengo com as propostas que levou para o River. Aí ele está fazendo leilão. É isso. Como publicou o Mal, está fazendo leilão. E eu acho que a postura do Flamengo tem que ser, olha, aposto aqui, quer, não quer, beleza, vai pro River, tá tudo certo. Acho que o Almada é um bom jogador, mas não justifica, assim, fazer loucuras. Não acho que é um jogador que vai mudar o patamar do Flamengo e tal, mas é um bom jogador. Ele, por exemplo, não tem muita participação em gol, né? Gols e assistência não é muita característica dele, ele é outro tipo de jogador. Então eu acho que está posto aí. Se o River Plate quiser bancar valores muito mais altos, agora ele vai ter que se acertar também com o Atlético de Madrid, que tem ali um valor entre 20 e 30 milhões de euros para ser acertado, dependendo de qual for o percentual que vai ser comprado do Almada. E aí, se encaminhar para isso, acho que não tem por que o Flamengo entrar em leilão, e já deu essa sinalização. Esperar para ver o que vai acontecer entre River e Atlético de Madrid e o jogador. Eu acho que também é muito ruim essa postura de fechou um negócio, fechou, e aí depois volta e fala assim, não, mas eu recebi mais dinheiro aqui e tal. Então, beleza, cara. Assim, a gente estava falando aqui do Memphis, Arnaldo, e evidentemente que do ponto de vista da rigor financeiro, você não vai ficar dando o dinheiro que o Almada quiser e tudo mais, assim como o Corinthians está fazendo na negociação do Memphis. A gente acabamos de criticar o que o Corinthians fez, embora sejam situações de clubes completamente diferentes hoje. Agora, mas o Flamengo tem limite financeiro também. Isso, né? Exatamente isso que eu estou falando. Tem dinheiro, mas tem limite financeiro. Todo mundo tem que ter limite financeiro. Exato. O limite pode ser mais alto, mais baixo, mas tem que ter limite. Isso. Se o clube que trabalha sem limite acaba com dívida de 2,7 bilhões, é isso. É exatamente isso que eu estou falando. Então o Flamengo, do rigor financeiro, fala, não, eu não vou entrar nesse negócio aqui a mais. Porém, como o clube está numa situação, numa situação um pouco estranha, tem pressão. Então a torcida está enchendo, e aí, Boto, vai trazer o cara? Não vai. Tanto que o cara foi lá para a Argentina para tentar resolver. Aí falou, não, você não contrata sardinha como se fosse lagosta, nem lagosta como se fosse sardinha, falou que é um ditado lá de Portugal, dizendo que jogador custa caro. Essa é a situação. Bom, vamos lá, por partes. Eu acho que
estratégia Flamengo, Boto pelo Paquetá, que agora ficou mais clara no balanço, ela exige um pouquinho mais de cautela com as próximas contratações, né? A época do Paquetá, como se fosse o clube mais poderoso do mundo, o Boto chegou, eu quero o Paquetá agora, fizeram a cabeça do Paquetá no meio do campeonato. O West Ham lutando contra o rebaixamento, tiveram que pagar muito mais que o valor de mercado pelo Paquetá. Talvez fosse a contratação agora, no meio do ano, quando as competições se definem, pós-Copa, o Paquetá custasse, sei lá, metade do preço. Enfim, já foi feita uma loucura no início do ano. E não existia exatamente um leilão, né? O Flamengo foi decidido a pagar o quanto fosse preciso. O West Ham puxou a corda lá no máximo e conseguiu reaver um investimento que tinha feito lá atrás. Agora... O Arnaldo, tinha uma proposta sim, hein? Tinha uma proposta do Tottenham que era mais alta que a do Flamengo, no mesmo período. É que o jogador não queria ir. Então, pois é, aí, exatamente, o Flamengo, em tese, superou uma proposta do Tottenham, né? Enfim, pagou 50 milhões de euros. A proposta do Tottenham era mais alta. Bom, enfim, foi uma loucura completa, completamente descabida, mas foi feita. Então, nessa situação, por que não o leilão agora? Porque não dá para toda hora você, como disse o Boto na chegada, ele falou textualmente isso, só 7 jogadores brasileiros foram contratados na história por mais de 20 milhões de euros. O Flamengo contratou 2. Então, existe uma certa cautela para contratar um terceiro. Ainda mais um jogador que não para em lugar algum, que é o caso do Almada, né? Como disse o Rodrigo, ele não tem números de gols e assistências, ele não fica 6 meses em nenhum lugar. Ele está acostumado a leilão. O staff dele está acostumado a leilão. Estão acostumados a leilão. O que eu acho nessa situação, o Flamengo não deveria ter apenas um plano. Se só existe o Almada como opção e não interessa. Por exemplo, o Palmeiras falou que ou era Danilo ou não era ninguém, né? Tá meio claro isso. Ou é o Danilo, esse jogador, ou eu não vou atrás de nenhum outro. Não me parece ser o que o Leonardo Jardim tem falado. Ele tem falado que precisa de um jogador com algumas características que o elenco não tem. E o Flamengo ficou nesse plano A um tempão, tá chegando a eliminatória da Libertadores, o time tá no Brasileiro, e é isso que o Tironi fala, tem uma pressão. Se o Almada não chegar até o jogo contra o Cruzeiro, adianta, né, para essa temporada, adianta correr. Então, eu acho que a saída do Boto à Argentina é para uma conclusão, se sim ou se não. Não dá para esperar a janela europeia fechar lá em setembro para tomar essa decisão, né? Não dá para esperar que o staff do jogador escolha a melhor proposta. Acho que ficar dependente dessa situação é ruim para o Flamengo. O Flamengo deveria ter outros planos B, plano C, né? Para rapidamente reforçar o elenco se for o caso, se é necessário mesmo, se o Leonardo Jardim tem razão sobre essa lacuna, né? Então eu acho que o Flamengo pode ter o dinheiro, mas desta vez, me parece, não está querendo ir além do que pode, além do que deve, melhor dizendo. Poder, na verdade, os clubes acham que sempre podem, né? Me parece também que essa contratação só vai fazer sentido se o Flamengo passar ou para o jogo contra o Cruzeiro e se passar pelo Cruzeiro. Vamos supor que o Flamengo caia fora da Libertadores, vai ter só o brasileiro. Será que aí precisa de um jogador desse para terminar esse ano? Tudo bem que é uma contratação para vários anos, mas não sei se é o caso. Diga lá. Então é isso, galera. Chega mais um fim de vídeo aqui no canal. Vimos aí, né, a imprensa trazendo informações exclusivas aí sobre a chegada aí de Thiago Almada, um jogador aí que tá sendo muito disputado, né, por muitos times aí. E ele vindo pro Flamengo, né, vai abrir ali uma possibilidade de lacuna, né, no meio de campo ali, que o Flamengo tem, né, com a questão de Arrascaeta quando não tá jogando, né, Paquetá também. Então, eu acredito que vai ser fundamental esse jogador, né, mas é isso, o Flamengo não pode fazer loucuras, né, não é um jogador que é isso tudo para pagar esse valor alto e ainda fazer loucuras, tá se achando meio demais, né, não vem sendo utilizado no Atlético de Madrid, né, na Copa do Mundo não foi utilizado, então
tem que deixar ele abaixar um pouco a bola nesse sentido mesmo. Qual a sua opinião? Você concorda? Deixe seu like, inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.